Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Pega a sua apostila e vem com a tia. É hora de aprender história e geografia. Na verdade, boa tarde, né? Mas é verdade que é aula de História e Geografia e hoje a gente vai aprender muito mais sobre assuntos que estão relacionados sim às fazendas e à vida no campo, tá bom? Então, nós vamos continuar de onde nós paramos ontem na nossa apostila 2 de História e Geografia, tá bom? Vocês vão colocar na página 110. Lá na página 110, 110, tem um texto que vai até a página 112. Esse texto, gente, fala sobre tipos de agricultura. Na aula de ontem, para quem perdeu, eu vou lembrar um pouquinho o que é agricultura, tá? Agricultura, gente, é tudo que está relacionado a plantações, né? Ao cultivo de vegetais de diferentes espécies, frutas, verduras, legumes, né? Então é tudo que o homem planta de espécie vegetal que ele vai consumir de alguma maneira, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre esses tipos de agricultura. Sim, gente, porque não é simplesmente colocar semente na terra e esperar crescer e isso é agricultura. Não, tem várias formas, né, de praticar agricultura e é isso que nós vamos aprender hoje, tá? Então, primeiro, eu vou falar um pouquinho, vou explicar todos os tipos de agricultura, os pontos principais. Aí depois, eu gostaria que vocês lessem com calma o texto que vai da página 110 até a página 112. Porque lá na apostila de vocês também tem várias figuras, tá? Sobre esses tipos de agricultura que vão ajudar vocês a entenderem muito melhor. Então, assim, o primeiro tipo de agricultura é a agricultura familiar de subsistência. Familiar, como o próprio nome diz, é a agricultura que é praticada pela própria família, tá? E subsistência, né, quer dizer que eles plantam para poder consumir, tá? Então, tudo que eles plantam, eles vão comer, eles vão consumir ali na família, tá? O que a gente precisa saber sobre a agricultura familiar de subsistência? Primeira coisa, geralmente, gente, essa agricultura, ela é praticada em propriedades pequenas, tá? Pequenos sítios, pequenas fazendas. Quem trabalha nessas plantações são as próprias pessoas da família, tá? Então, um ajuda a plantar, o outro ajuda a colher. Eles usam ferramentas mais simples, tá? Ferramentas, na sua maioria, de uso manual. Então, a foice, a enxada para ajudar a preparar a terra, tá? Eles não usam grandes tecnologias. Nesse tipo de agricultura, gente, o que eles costumam plantar? Principalmente o que eles vão consumir ali no dia a dia. Então, é o milho, é um feijão, são alguns legumes, algumas verduras, banana, tá? Então, eles plantam esses tipos de espécies vegetais, consomem, né? A família consome, come, usa para fazer receitas, né? E o que sobra, somente o que sobra, se sobrar, eles levam até o centro da cidade para tentar vender para alguma quitanda, para alguma feira, tá? Então, na agricultura familiar de subsistência, subsistência, pensa que é o mesmo que sobrevivência, tá? Então, eles plantam para comer, para poder sobreviver. Se sobrar, é que eles vendem. Eles não plantam para vender, eles só vendem se sobrar, tá? Então, esse é o primeiro tipo de agricultura. O segundo tipo de agricultura é a agricultura comercial. Como eu já falei para vocês, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra comercial,
tem a ver com vendas, né? Comércio tem a ver com vendas, tá? Então, a agricultura comercial, gente, ela pode ser também familiar, tá? Que também é praticada pela família, só que numa propriedade um pouco maior. Então, essa propriedade é um pouco maior, eles plantam mais espécies, tá? Então, eles costumam plantar também café, tá? Outras espécies, plantam em maior quantidade. Quem trabalha ali também é a própria família, mas eles podem ter alguns funcionários contratados, alguns, não muitos, tá? Eles começam a usar algumas ferramentas um pouco mais modernas, tá? Um trator, um arado mecânico para preparar a terra, eles já têm algumas tecnologias, tá? E eles, gente, fazem todas essas plantações para que eles possam vender e ter uma renda, né? Um dinheiro para manter a família. Então, eles vão vender tudo que eles colherem em supermercados, eles vendem para feirantes, para sacolão, alguns até exportam, tá? O que é exportar? Toda vez que vocês ouvirem exportar, é vender para fora. Fora de onde? Fora do nosso país, tá? Fora do Brasil. E o terceiro tipo de agricultura também é comercial, mas é agricultura comercial patronal. Por que é agricultura comercial patronal? Porque é grande, tá? Acontece em grandes fazendas e como é comercial, também é para vender, tá? Então eles plantam em grandes territórios e aí são plantações muito grandes de espécies que eles cultivam em grandes quantidades, como a soja, a cana-de-açúcar, o algodão. Tudo isso que eles plantam, gente, é para vender para empresas brasileiras que vão usar esses produtos como matéria-prima. Então, vão usar esses produtos para transformar em outras coisas. Por exemplo, eles vendem uma grande quantidade de cana-de-açúcar para uma usina de açúcar. Então, eles vão transformar aquela cana num outro produto, tá? Que é o açúcar. Muitos desses produtos, eles não vendem só para empresas brasileiras, eles também exportam. Como eu acabei de falar, exportar é vender para fora, para outros países. Porque vocês sabiam que tem muitas espécies que só são cultivadas aqui no Brasil, não são cultivadas em outros países. Então, eles precisam comprar da gente, tá? Assim como o Brasil também não produz algumas espécies e precisa comprar de fora também, tá? E compra de fora, importa, tá? Bom, o que é importante vocês saberem sobre a agricultura comercial patronal? Além dela acontecer em grandes propriedades, tá? Não são as pessoas da família que trabalham ali. Tem o dono da fazenda, né? O dono da propriedade, ele supervisiona, ele cuida do trabalho, tá? Mas quem trabalha para ele são funcionários contratados assalariados. O que são funcionários assalariados? São pessoas que recebem um salário, tá? Um dinheiro para fazer aquele trabalho. Então, como são plantações muito grandes, né? Eles precisam usar algumas ferramentas mais tecnológicas, mais modernas, tá? Então, eles acabam utilizando computadores, eles utilizam drones para sobrevoar as plantações, tá? É o tipo de agricultura que também utiliza muitos agrotóxicos, muitos produtos químicos para tentar manter as plantações sem pragas, né? Eles acabam usando desses recursos mais químicos, né? Que fazem com que aqueles vegetais não sejam tão saudáveis, né? Para gente que vai consumir. Mas como é utilizado como matéria-prima para fazer outros produtos, eles acabam utilizando dessas ferramentas, tá?
dos agrotóxicos, dos drones, de grandes tratores, grandes máquinas para ajudar nessa plantação. Por que essas tecnologias são importantes, gente? Porque como eles precisam produzir muito, né? Se eles têm todas essas ferramentas, eles conseguem trabalhar com mais rapidez, tá? Então, eles conseguem ganhar tempo nesse processo de plantar, de colher e de transportar aquele produto, tá? Então, eles conseguem produzir em maior escala, em maior quantidade e de um jeito muito mais rápido, tá? Então, lembrando os 3 tipos de agricultura: agricultura familiar de subsistência, agricultura comercial familiar e agricultura comercial patronal, tá? Depois, tudo que eu expliquei para vocês tá lá no texto que eu quero que vocês leiam, da página 110 até a página 112. Uma dica: pega um marca-texto na hora que vocês estiverem fazendo a leitura do texto e grifem as informações que vocês acharem mais importantes, principalmente as espécies que são cultivadas em cada um desses tipos de agricultura. O que eles plantam, qual é o tipo de tecnologia que eles usam, grifa tudo bonitinho, tá? Porque aí na hora de responder as perguntas que eu vou explicar agora, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá bom? Então, na nossa página 113, tem uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Nessa atividade da página 113, vocês vão encontrar uma tabela, tá? E nessa tabela, nós vamos ter nas colunas os 3 tipos de agricultura que eu expliquei para vocês. Quais são mesmo? Agricultura familiar de subsistência, agricultura comercial familiar e agricultura comercial patronal. Bom, aí vai ter os espaços na tabela para vocês preencherem com as informações que estão faltando. Essas informações, gente, são de vários tipos. Com a minha explicação, vocês conseguem responder, mas se faltar alguma informação, né, você não se lembrou, você vai consultar aonde? No texto que eu pedi para vocês lerem e grifarem as informações para facilitar na hora de responder a pergunta. Tá bom? Então, se você ainda não leu o texto, mais uma chance. Pausa aqui a nossa aula, tá? Aperta no pause, volta, lê o texto para vocês poderem responder as perguntinhas com mais facilidade, tá bom? Então, lá na tabelinha de vocês vão ter que responder primeiro: quem trabalha em cada uma desses tipos de agricultura, né? Na agricultura familiar de subsistência, na agricultura comercial familiar e na agricultura comercial patronal. Quem trabalha? É a própria família, são trabalhadores contratados, trabalhadores assalariados. Vocês vão responder direitinho cada tipo de trabalhador no seu tipo de agricultura, tá? Vão responder também qual o destino dessas produções, né? O que é produzido na agricultura familiar de subsistência vai para onde? Quem consome, quem compra? A mesma coisa na agricultura comercial familiar e na agricultura comercial patronal, tá? Depois, vocês vão responder quais produtos são cultivados em cada um desses tipos de agricultura. O que eles plantam na agricultura familiar de subsistência, na agricultura comercial familiar e na agricultura comercial patronal? Essa dica, né, fica bem clara lá no texto. Eu falei algumas espécies na plantação, na explicação, mas vocês podem voltar lá no texto que tá tudo bem claro, tá? Depois, quais são as tecnologias utilizadas? O que eles utilizam de ferramentas, de tecnologias, de modernidades nesses 3 tipos de agricultura? Em cada um dos 3, usa um tipo de tecnologia diferente. Vocês que vão me responder, tá? E
Por último, vamos falar sobre o tamanho da produção. Então, em cada um desses tipos de agricultura, qual que é o tamanho da produção? É produção pequena, em pequena quantidade? É uma produção média? É uma produção grande, em larga escala, em grande quantidade? Como que é? Vocês vão me responder, tá? Lembrando que cada tipo de agricultura tem as suas características, certo? Feito isso, eu já vou deixar explicada a nossa lição de casa do fim de semana, que vai ser de História e Geografia, tá? Dá uma pausa aí em matemática, vamos fazer uma lição de casa de História e Geografia, nossa primeira lição de casa da apostila 2, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nossa lição de casa começa na página 123. 123. Vocês vão começar fazendo o exercício 1. Como que é o exercício 1, tia Bruna? No exercício 1, gente, vocês vão encontrar desenhos de vários produtos que têm sua origem na zona rural. Eles começam lá na zona rural, são produzidos lá, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, pintar os produtos que são in natura, como eu falei na aula de ontem. Produtos in natura são aqueles que eu consumo do jeito que ele já vem, né? Então, por exemplo, uma fruta que eu já vou consumir do jeito que eu comprei, uma verdura, um legume, tá? Que ele não foi transformado em outro produto, tá? Porque a partir do momento que um vegetal, tá, é transformado em outro produto, ele se transforma em um alimento processado, tá? Então, aí entra a letra B do nosso exercício 1. Na letra B, vocês vão escrever a matéria-prima desses alimentos processados. Então, vocês vão pintar os alimentos in natura. Todos os alimentos que vocês não pintarem são os alimentos processados. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, eu não pintei o suco de laranja, né? Porque ele não é in natura, ele foi transformado em suco, ele foi processado. Então, esse suco de laranja, qual que é a matéria-prima dele? A principal matéria, do que ele é feito? Ah, ele é feito de laranja. Então, vocês vão escrever lá, né? Matéria-prima, laranja. E vão escrever também a matéria-prima dos outros produtos processados que tiverem no exercício 1. Lembrando, os produtos processados são os que vocês não vão pintar. Só vão pintar os produtos in natura, tá bom? Aí vem o exercício 2. No exercício 2, o próprio nome do exercício, o enunciado, já fala para reler o texto dos tipos de agricultura. Ah, tia Bruna, mas eu já li. Ótimo que você já leu, então você vai reler, tá? Ler mais uma vez. Lembrando que esse texto está das páginas 110 até 112. Se você tiver grifado as informações importantes, como eu te falei, olha lá que dica boa que eu dei. Vai facilitar na hora de você responder essas perguntas, porque aí já tá lá destacado o que você achou importante, né? Que pode servir para responder essas perguntinhas que vem aí. Que perguntas são essas? Letra A, eu vou querer saber quais são os principais produtos que o Brasil vende para outros países. Vejam bem, eu não tô falando do que vende para consumir na própria família, tá? Estou falando do que o Brasil planta, produz aqui para vender para outros países. Então, procura lá a informação no texto e responde para mim na letra A, tá bom? Na letra B, vocês vão colocar sobre a importância de usar tecnologias na agricultura. Então, conforme eu expliquei para vocês, né? Por que é importante utilizar tecnologias na agricultura, especialmente na agricultura patronal, né? Porque, gente, ela faz com que os trabalhadores ganhem tempo no processo, né? Facilita, simplifica o trabalho, ter ferramentas mais modernas, né? Já que eles produzem em grande quantidade, eles conseguem simplificar o trabalho e reduzir, diminuir o tempo que eles gastam
fazendo aquele trabalho de plantar, depois aguardar, depois colher, depois transportar. Se eles têm tecnologias, facilita muito, tá bom? E por último, a nossa lição de casa continua na página 124, onde vocês vão encontrar o exercício 3. No exercício 3, gente, vai ter duas figuras para vocês observarem. Um exercício de observação, ele precisa ser feito com calma, com atenção, tá? Então, vocês precisam, em primeiro lugar, observar as imagens, tá? Olha uma, olha outra, vê o que tem de igual, vê o que tem de diferente. Depois que olhou, aí sim começa a responder as perguntas, tá? Então, na letra A, vocês vão me dizer o que é produzido em cada uma das imagens. São duas figuras, tá? Figura 1, figura 2. Vocês vão me dizer o que é produzido em cada uma dessas figuras. Então, o que está sendo plantado em cada uma daquelas figuras? Vocês vão me responder na letra A. Na letra B, vocês vão fazer um X, tá? Somente na figura que mostra um exemplo de agricultura patronal, tá? Então, vê lá, qual que é a figura que mostra uma grande plantação, usando mais tecnologia? Essa que vai ser a agricultura patronal, tá bom? Depois, vocês vão escrever na letra C qual desses produtos vocês consomem em casa. Então, vai ter um produto lá sendo plantado na figura A e um sendo plantado na figura B. Se você consome os dois na sua casa, os dois são consumidos, são comidos na sua família, você vai colocar lá os dois. Se é só um, você vai me colocar qual desses é consumido na sua família, por você especialmente. Se você não consome nenhum desses produtos, aí você vai falar, não consumo nenhum dos produtos, tá bom? Simples. Na letra D, vocês vão responder quem produziu esses produtos. Esses produtos que vêm de plantações, né, que vêm lá da zona rural, quem produz esses produtos? Quem faz? Quem trabalha na produção deles, tá? É isso que vocês vão me responder na letra D. E por último, na letra E, vocês vão colocar um exemplo, e isso também vocês vão retirar do texto, tá? Um exemplo de um alimento que é produzido na agricultura familiar, tá? E outro que é produzido na agricultura patronal. Então, vê lá no texto o que é produzido, o que é plantado em cada um desses tipos de agricultura, tá? Lá no texto, gente, já tá dividido direitinho o que é da agricultura familiar de subsistência, o que é da agricultura comercial familiar, o que é da agricultura comercial patronal. Então, vocês vão descobrir, tá? Uma espécie que é plantada na agricultura familiar e outra na agricultura patronal. E aí, vão escrever para mim as duas na letra E, tá bom? Então, por hoje é só. Nós nos veremos mais tarde na nossa aula de ciências, aí sim ao vivo. Tá bom, meus amores? Um beijo, bons estudos. Se tiverem dúvidas, anotem que depois nós tiramos pessoalmente, tá bom? Até a próxima!